Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corintos, capítulo de número 15, e o versículo de número 57, somente 57. Capítulo 15, 57. Que diz assim o texto do Senhor: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai falar aqui de uma vitória. Você fica em pé, a gente já vai orar. Você fica em pé. Paulo fala aqui de uma vitória. Ele diz, mas graças a Deus, ele dá graça a Deus, porque esse Deus nos deu uma vitória. E essa vitória, Paulo deixa bem claro que não é mérito nosso, não é por nós, é por causa do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele fala que Deus nos deu uma vitória por meio de Jesus Cristo. A primeira pergunta que nós temos nesse texto, você continua em pé comigo, é perguntar: vitória sobre quem? Que vitória é essa que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo? Sobre quem Deus nos deu vitória? E aí o versículo 55 e 56, ele vai dizer assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então Paulo fala que Deus nos deu vitória sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado. É essa vitória sobre esses três que o Paulo diz que Deus nos deu: sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado. Mas se nós olharmos hoje ainda a morte impera, o pecado ainda influencia muita gente, e o inferno ainda tem muita gente indo para lá. E aí a gente pergunta: quando é, Senhor, nós iremos desfrutar os louros dessa vitória? Quando é, Senhor, que nós vamos poder chegar para a morte e virar para ela e dizer: ó morte, onde está a tua vitória? E aí, nos versículos mais acima, Paulo fala: quando a trombeta soar. Quando Cristo vier. E aí o Paulo ele diz: quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. E aí a pergunta que nós fazemos é: o que é mortal? É o nosso corpo, passivos de doenças, passivos de enfermidade, é mortal. Mas Paulo diz que um dia, Aline, isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. E aquilo que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Se o nosso corpo é mortal, a nossa natureza é corrupta. Mas, Oswaldo, essa vitória que Cristo nos deu por meio do Senhor Jesus Cristo, Ele disse que a nossa natureza corruptível
um dia vai ser transformado na incorruptibilidade. E o nosso corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. E aí, pastor Manassés, poderemos desfrutar dos louros dessa vitória que foi dada para a igreja, não por mérito nosso, mas por mérito do Senhor Jesus Cristo. Adore o Senhor nessa noite. Preste o seu melhor culto para Deus nessa noite. Agradeça ao Senhor nessa noite. Porque não foi por mérito nosso. Não foi por ação nossa que o Senhor nos deu vitória. Mas foi pela vitória dEle. Mediante a Ele. Mediante o sofrimento dEle. Nós vamos poder desfrutar da incorruptibilidade. E nós podemos desfrutar da imortalidade. Enquanto isso não chega, enquanto o momento não chega, nós estamos aqui, firme e forte. E Paulo termina dizendo: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes. E eu quero dizer essa noite para a igreja: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes. Por mais que nossos corpos ainda são mortais, por mais que as nossas naturezas ainda é corruptível, mas a vitória já foi feita, a vitória já foi lançada, a vitória já foi dada para a sua igreja. E eu quero dizer para a igreja nessa noite: nós vamos desfrutar dessa vitória. Nós iremos desfrutar dessa vitória. Então nessa noite, igreja, nesse momento, igreja, seja firme e constante. Seja firme e constante. Porque somos uma igreja vitoriosa. Vitoriosa pelo meio do Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite, igreja, não é momento de ficar calado. Não é momento de ficar apreensivo. Não é momento de ficar com medo, porque nós somos firmes e constantes. Nós somos firmes e constantes. Você pode agradecer a Ele nessa noite. Você pode agradecer a Ele nessa noite pela firmeza que Ele está te dando, pela constância que Ele está te dando, porque a vitória é nossa. Porque a vitória é nossa. Porque a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Pai, a vitória é da tua igreja, Senhor. Porque o Senhor já venceu na cruz do Calvário. Nós servimos um Deus vitorioso. Nós servimos um Cristo vitorioso. Nós servimos um Cristo que através dessa vitória de Cristo nos deixa firme. Nós servimos um Cristo que nos deixa constante. Então nessa noite, Senhor, trabalha no coração da sua igreja. Trabalha no coração de todos aqueles que estão aqui. Daqueles que não puderam estar aqui hoje. Daqueles que estão nos assistindo pela internet. Daqueles que estão, Senhor, preocupados nessa noite. Daqueles que estão tensos nessa noite. Que Teu Espírito Santo venha consolar. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas. Que o Seu Espírito Santo venha trabalhar na Tua igreja. Porque a oração da Tua igreja não é em vão. A oração da Tua igreja, Senhor, não tem sido em vão. Mas nós cremos, Senhor, no Seu agir. Nós cremos no Seu trabalhar. E por isso serviremos a Ti. E por isso Te entregaremos o perfeito louvor. E por isso Te entregaremos o perfeito culto nessa noite. Em nome do Seu Filho amado, Jesus.